minha ajuda? Por quê? Ou em troca de... Uma afinidade temática ou formal com a obra do Pepe Tela, que é a obra A Geração da Utopia, que trata da luta armada de libertação em Angola, do MPLA. Então, mais do que encontrar uma aproximação temática ou formal, era encontrar também uma obra que me proporcionasse um envolvimento, né, e provocasse em mim um efeito semelhante ao que a obra do Pepe Tela provocava. Então, não só a escolha de um objeto de estudo, uma coisa distante e tal, né? Aí, nesse processo, lendo coisas, indo atrás, o que pode ser, o que não pode ser, conversando com a minha orientadora, que é a professora Rita Chaves, do Departamento de Letras Clássicas, da Letras, um dia ela falou assim, olha, tem uma obra de um cara, que é um livro de memórias, que se chama Viagem à Luta Armada. E eu li esse livro de um amigo que me emprestou, estava muito interessante, eu acho que você vai gostar. Um cara chamado Carlos Eugênio Paz, dá uma olhadinha, eu acho que pode ter a ver. Aí fui atrás do livro. E aí comecei a ler o livro, e nesse processo de leitura ali, que é uma leitura rápida, assim, que você se envolve com a leitura, eu acabei decidindo que era aquilo que eu estava procurando, né? Agora, por que tentando entender, assim, por que a escolha, né, por essa obra e comentar um pouquinho alguns aspectos da obra. Não vou entrar propriamente numa análise crítica, porque aí eu acho que fugiria um pouco dos objetivos, mas enfocando alguns elementos que acho que foram decisivos na minha escolha. Primeiro, a questão o aspecto de ser uma obra escrita por um ator da experiência que narra, né, por uma pessoa que então participou dessa resistência armada, né, da luta da esquerda armada, e que conta então com a visão do participante. Agora, dessa maneira tem muitas obras, né, então o que tornaria singular, né, para mim? Primeiro, eu acho que é a forma de contar, procurando resgatar o clima da própria luta, né? Então, assim, procurando resgatar um pouco o ambiente, o cotidiano mesmo da vida na organização. Ele era da LN. Primeiro de maneira não arrependida, então o que o diferencia de outros autores, né? E também procurando contar as emoções, o processo mesmo tal como ele foi vivido. Lógico que a gente tem que considerar que lembrar uma coisa não é a mesma coisa que revivê-la, né? Então, a obra começou a ser escrita em 87, terminou de ser escrita em 96, e é lógico que muita coisa não é como exatamente aconteceu, né? E, inclusive porque a obra assim, registra os episódios mesmo, narra as ações, diálogos, enfim, detalhes por detalhes, né? Um outro aspecto que me chamou a atenção é que, além de narrar os episódios da luta, o livro também narra a vivência da derrota. Então, por exemplo, é muito curioso que você pega um livro lá chamado Viagem à Luta Armada, e você imagina encontrar histórias da luta armada. Aí você abre o livro e a primeira coisa que você encontra não é nenhuma narrativa da luta, mas é a narração de uma vivência da derrota. E, inclusive, a cena inicial do livro é o narrador, personagem, que se chama Clamar, vomitando na sequência de ter se injetado heroína. É uma cena que é bastante impressionante e forte, né? E que o narrador, personagem, sente prazer em vomitar, né? Fazendo a gente pensar que vomitar era provavelmente a única saída que esse personagem tinha para superar e sobreviver àquela situação de derrota, né? Então, vomitar, colocar para fora a sua experiência. Esse tempo da derrota é bastante diferente do
tempo da luta, porque o tempo da luta é rápido, as ações vão se sucedendo uma após a outra, e as coisas são muito velozes. E o tempo da derrota é um tempo lento, que praticamente não passa, é uma coisa amarrada e que vai se arrastando. Né? Nessa cena aí inicial, logo após o vômito, o narrador toma uma ducha e emerge numa banheira. E é a partir da imersão na banheira que se inicia a viagem às águas da memória. Né? Então é bastante interessante pensar como a própria água é um elemento, primeiro associado ao feminino, né, ao maternal, que protege, que nutre, né, e que traz paz a esse personagem e que propicia essa viagem à memória. Viagem que ele não consegue parar de pensar, mas tem uma relação contraditória, porque ao mesmo tempo ele quer parar de pensar no passado e viver o presente e não consegue. Então é uma situação de um certo aprisionamento, em que não há praticamente dimensão do futuro. Né? Essa vivência da derrota, com toda a sua dor, né, fica bem caracterizada por dois momentos do livro. Eu vou ler bem rapidinho. Tem na narrativa da luta, porque as duas vão se intercalando o tempo inteiro, né, e seguindo uma trajetória. Na narrativa da luta, no momento, o narrador, então o Clamart, né, como eu falei, está conversando com um companheiro da organização e ele diz assim: agora é guerrilha urbana de verdade, Aureliano, até a vitória ou a morte, como Che. Essa frase é bem significativa porque mostra um universo de expectativas, né, duplas. Ou a possibilidade de vitória da revolução, que seria uma possibilidade coletiva, né, que traria então uma transformação para toda a sociedade brasileira, ou uma possibilidade individual para cada um dos combatentes da morte. Acontece que, como todos nós sabemos, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, e o que houve foi a sobrevivência com a derrota. Né? E a experiência de sobrevivência com a derrota ao narrador personagem é tão terrível que ela acaba por subverter a lógica da experiência da luta. Na medida em que, na experiência da luta, o que mais importava era sobreviver a cada combate, e a vida era um valor importante. Diante da derrota, tem uma frase que diz assim: culpas e dores. Se estivesse com ela, Marcela estaria viva. Se estivesse com todos no momento preciso, estariam todos vivos. Eu era bom de briga e de fuga, era mais feroz e cruel que eles. Devia ter morrido como Célio, como um herói, salvando vidas. Aprendi a sobreviver, não me serve de nada, não sei viver. Então aí a vida acaba por perder o sentido e daí esse aprisionamento que eu comentei. Só que essa vivência da derrota, ela também segue uma trajetória ao longo do livro. Né? Apesar de ser um momento de paralisia, ela também segue uma trajetória e aos poucos esse narrador personagem começa a percorrer alguns passos para superar essa situação e principalmente para sobreviver à própria derrota. Né? Um passo bastante importante para a superação desse estado é o início justamente de uma terapia psicanalítica. E aí é interessante, um outro aspecto, eu acho bastante diferenciador, em que o próprio processo de terapia comparece, é ficcionalizado no livro, né, e a terapeuta se torna mais uma personagem, e as sessões comparecem os diálogos, os fragmentos e tudo mais. E é a partir desse momento que o narrador personagem começa a organizar em palavras as emoções da experiência que ele viveu, né, da luta. Então, mostrando um pouco também enfim, a própria questão de articular em palavras, de organizar a experiência, né, e aí efetivamente vomitar a experiência da forma como ela lhe vem à mente, ali desorganizadamente. E daí que a narrativa da luta seja sem uma sequência cronológica linear, mas os episódios vão e vêm, né, sem uma linha reta. Um ponto bastante importante para a sobrevivência à derrota é a narração, primeiro para a terapeuta,
do episódio que provavelmente é o episódio mais polêmico da história da LN, que é o justiçamento no livro chamado Mário, que era um companheiro da coordenação nacional e que foi justiçado por suspeita de traição. E dentre os companheiros que tomaram a decisão e executaram a ação, apenas o Clamart sobreviveu, né? Então, narrar esse episódio, primeiro para a terapeuta, era uma forma de, enfim, fazer aí a catarse, né? Superar a culpa, inclusive, por ter sobrevivido, e assumir o justiçamento do Mário é o que permite a esse narrador iniciar o processo de redação da obra, né? Que é a obra que a gente lê. Assumir esse episódio faz com que o narrador assuma diversos compromissos. Então, assim, um compromisso com a história, um compromisso de contar o que aconteceu, né? Um compromisso com o projeto da luta, um compromisso com os mortos, um compromisso com os sobreviventes e um compromisso também com as novas gerações, um compromisso com o futuro, né? E, bom, aí então dá-se início ao processo de redação da obra e aí o Clamart se torna, então, um narrador da sua experiência, né? Sobrevivendo à própria derrota e recuperando essa dimensão do futuro. Isso, assim, bem sinteticamente, né? Só para comentar alguns aspectos do livro, eu gostaria de dizer, então, assim, que lembrar os episódios da luta armada e narrá-los aos leitores é, então, uma forma de sobreviver à derrota, né, e de compartilhar uma experiência extremamente relevante da sociedade brasileira, resistindo, portanto, ao esquecimento, né. Narrar é uma forma de ação, né, então eu considero que é uma obra que pode ser chamada de uma obra engajada, no sentido de que o autor assume por inteiro seus valores e a sua responsabilidade diante desses valores, numa crença de que a própria palavra é ação, né? E ação de transformação, ação de resistência. Isso, assim, bem sinteticamente, o que eu poderia comentar com vocês sobre a obra agora. Além disso, o que eu queria dizer é o seguinte, é que paralelamente ao meu envolvimento com essa pesquisa, que continua, se iniciou em 2001 e eu não terminei ainda, pretendo terminar o ano que vem, aconteceu o seguinte, o Marcelo estava desenvolvendo trabalhos no sentido de pesquisar essa temática, a Amandi também, a Heloísa também, e inclusive algumas outras pessoas que nesse primeiro momento se empolgaram com o projeto e aí depois acabaram tomando outros rumos e foram partindo para outras histórias. Mas a gente percebeu que havia uma afinidade e que poderia ser mais interessante trabalharmos juntos. E daí que a gente formou a Associação de Educadores e Pesquisadores para realizar inicialmente o projeto Memória e Resistência. Isso se deu em 2002, como a cada dia que a gente tem falado, né? O objetivo, então, era recolher esses testemunhos dos atores da resistência para divulgá-los, primeiramente, então, formando um arquivo, né? E que isso a gente está ainda vendo as formas de viabilizar e também disponibilizar as entrevistas por meio da internet, integralmente. E, além disso, realizar a análise e a interpretação desse material produzido, né, com o objetivo de, enfim, colaborar para a construção da memória dessa experiência e para a sua socialização, né. Nesse processo, a gente fez, então, as 5 entrevistas e eu vou comentar um pouquinho das entrevistas para contar para vocês um pouco da experiência mesmo de fazer as entrevistas, que é uma experiência, assim, extremamente enriquecedora, né, que é uma coisa, assim, enfim, que é até difícil dizer o que é você sentar na frente de uma pessoa, né, e ouvir ela contar as histórias da vida dela, né, olhar nos olhos dela e se envolver com aquela história, né. Então, foi uma coisa, assim, tem sido, né, uma experiência extremamente enriquecedora, não só no sentido do aprendizado do conteúdo, da metodologia de história oral e tal, mas como experiência humana mesmo.
Então a primeira